Olá pessoal, muito boa noite. Sou Júlio Freires. Vamos mais uma vez novamente aqui uma palestra sobre o mercado financeiro com vocês. Hoje o tema é análise técnica, né, em ações, mercados futuros. Um tema que a gente discute bastante aqui na Focalize, que é o nosso carro-chefe, né, nossos comentários sobre o mercado. A gente sempre faz uso desse tipo de análise. E hoje junto com vocês vamos ver algumas premissas, né, que regem esse tipo aí de análise do mercado, ver alguns usos práticos também dessa ferramenta, para a gente ver então mais observações sobre o uso dela, o uso prático, e também aprender sobre a teoria, né, de onde surgiu e por que ela serve tanto. Ok? O som está ok para todos aí, pessoal? Momberger aqui já dizendo que está tudo certo. Momberger vai fazer a segunda parte aí com vocês. Beleza, o Marcos aí, Vini também. Então tá, pessoal, vamos ao que interessa aqui. Então, uma palestra de introdução à análise técnica. A gente vai ter um curso aqui nos dias 27 e 28 de maio. Então já é uma palestra introdutória a esse curso. Vocês vão poder aprender um pouquinho então. Apresentando primeiro a corretora, né, a gente já tem mais de 100 mil clientes hoje pelo Brasil. Estamos com mais de 6 bilhões em custódia e mais outros números aí para vocês, né? Hoje a XP é a maior corretora de varejo do Brasil. Também é o maior shopping center financeiro da América Latina, né? Porque lá na XP, com uma única conta, vocês têm acesso a várias e várias aplicações. Então, quase todas boas aplicações do mercado disponíveis através de uma única conta. Realmente é uma carta na manga aí. Quem é cliente XP, né, principalmente aqui pela Focalize, já conhece. O Vini diz que já 100 mil clientes na XP, em breve metade disso na Focalize. Vamos em busca, né, Vini? A gente vai crescendo dia a dia aqui, a gente é um escritório de assessoria. O nosso destaque é realmente assessoria via web, assessoria via telefone, Skype, MSN, que já está sendo extinto, né? Então, prestamos assessoria em todas as frentes. Aqui a gente é do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, mas a maioria dos clientes até é fora aqui do Sul, né? Dada essa assessoria via web aí que a gente faz. Ok? Começando aqui com o que é análise técnica, né? Não sei se todos vocês sabem aí qual é a descrição, né, desse tipo de análise. E ela está aqui, né? A análise técnica é o estudo dos preços, volumes e contratos em aberto do mercado, principalmente através do uso de gráficos, visando prever as tendências futuras dos preços. Então, essa é uma definição dada por John Murphy, né? E temos então a análise técnica como sendo um estudo do passado, né? Também dá para definir assim, para a gente tentar prever o movimento futuro, né? Um estudo psicológico aí dos preços também, tentando ver aonde é que pode parar então no próximo movimento, e para assim a gente tentar o nosso lucrinho aí no mercado, né? O gráfico também traduz o sentimento dos participantes do mercado. Significa que quase tudo então está precificado nos gráficos, né? Utilizando esse tipo de método de análise, a gente deixa um pouco de lado as notícias, né, e tudo que mais possa envolver os ativos, fundamentos também, porque a gente tem em mente que o gráfico está já está implícito nele, né, todos esses fatores. Então, o gráfico traduz aí todo o sentimento do mercado. Aqui por que então também as ações sobem e descem, né? Uma ação pode ter subido 10%, não porque a empresa passou a vender mais, 10% mais, né, ou passou a conquistar mais 10% da participação no mercado. Pode ser simplesmente uma impressão no mercado, uma impressão até sempre projetando o futuro, né? A gente sempre vê cenários aí das ações, dos gráficos, projetando o futuro da empresa. Então não quer dizer que ela está lucrando hoje 10% mais, que o gráfico vai subir 10%. Muitas vezes ela reflete futuro, o pessoal esperando que daqui a um ano ela vai lucrar 10% mais, já começa a subir hoje o gráfico, né, as cotações. Então sempre é um reflexo, aí uma tentativa de previsão do futuro da empresa. Ok?
confrontando a análise técnica, que é essa que a gente estava vendo, com a análise fundamentalista, que é um outro tipo de análise que considera mais notícias, né, e fundamentos aqui para ser calculado o preço justo dos ativos, preço de compra. Na análise fundamentalista, né, é estudada a causa dos movimentos do mercado, e a análise técnica estuda os efeitos desse movimento, né, o que pode ser projetado para o futuro. Então nos dá muito melhor, assim, né, até porque a gente aqui na Focaliza é fã da análise técnica, nos dá de melhor forma os pontos mais interessantes de entrada e saída nas operações. Então por isso que a gente prefere. E também com essa análise técnica, que é a dos gráficos, a gente consegue fazer operações mais curtas, né, não precisando ficar posicionado por tanto período aí nos ativos. Okay? Então a análise técnica trabalha bastante com probabilidade, né, também considera o volume para ser calculado. Aí a gente sempre reitera para todos utilizarem ferramentas então, de indicadores, né, osciladores, volume, uma ferramenta confirmando a outra, assim a gente pode ver probabilidades de movimento futuro dos preços, assim conseguir o nosso lucrinho tão esperado, né? Na próxima tela a gente vai ter um exemplo, né, de uma ação com bons fundamentos, mas que isso não tem garantido alta nos preços, né? Esse exemplo é a Petrobras. A Petrobras tem bons fundamentos, né? Está descobrindo sempre novos poços, está com o pré-sal aí, né? Tudo para bombar, todo ano lucro acima do ano passado, mas a ação não deslancha. Um claro exemplo então de ação com bons fundamentos, mas as ações em queda livre. Então, pela análise gráfica a gente consegue ver melhores pontos aí de entrada e saída nas operações do que pela análise fundamentalista, né? Esse é um claro exemplo. Ibov também, né? Tem algumas grandes quedas aqui, e pela análise gráfica a gente pode tentar prever movimentos corretivos, né? Até o Humberto vai passar na segunda parte as linhas de tendência, que quando perfuradas podem apresentar um movimento mais forte para algum dos lados. É uma tentativa também da gente lucrar com esses movimentos aí nas movimentos e oscilações, né, nos preços dos ativos que fazem a nossa Ibov, que é uma média ponderada aí de vários ativos do mercado, também oscilar desta forma aí do gráfico. Luiz Henrique pergunta se pré-sal bomba. Não que a gente ache que vai bombar, né? Mas tem tudo para a empresa usar de uma bela forma esse recurso, né? Um baita recurso aí que ela encontrou debaixo aí do mar, e tem tudo também para ela fazer lucro disso. Então é uma empresa que pode a cada ano continuar, né, subindo o seu nível de lucro. Já está lá em bilhões, isso pode ser aumentado ainda mais. Ok? Então só serviu para a gente mostrar que a empresa tem recursos, né, tem material aí para trabalhar e que pode lucrar cada vez mais. Ok? Se vai subir no curto prazo ou longo, ou se vai cair, daí a gente vai para análise gráfica, né? E é o que a gente usa aqui na Focalize até, Luiz. Então, não sabendo se vai bombar ou não até, né, a gente prefere realmente usar a análise gráfica e fazer movimentos mais curtos, nem dando muita bola para isso. Ok? Aqui a gente tem, né, movimentos de grandes altas, 500, 300, 700, 140%. E sempre dentro desses movimentos a gente tem oportunidades, né, pessoal? Oportunidades mais claramente mostradas aí pela análise gráfica. Então a gente vai ver mais para frente métodos, né, da gente conseguir localizar isso no gráfico. Algumas premissas da análise técnica. Os gráficos descontam tudo, exceto atos divinos, né? Entre parênteses aqui, porque são aquelas notícias em cima da hora, né? Aquelas notícias, por exemplo, nos últimos dias aí no setor de energia, né? Onde a gente viu ativos caindo 20%, 15%, e a gente não tem como prever, né, do dia para a noite, da noite para o dia, se vai surgir algo do tipo.
Então são considerados atos divinos aí que o mercado não tem como prever, que é algo que sai de noite e no dia aí o ativo já abre com uma oscilação muito forte. O mercado se move em tendências primárias, secundárias e terciárias. Então foi o que eu comentei, né, de mercado aí subindo 500%. Isso é um movimento primário. Dentro dele temos movimentos secundários e terciários que podem ser aproveitados para a gente até tentar fazer mais lucro, né, do que o movimento primário somente. Uma tendência está valendo até que existam sinais efetivos de reversão. A gente vai ver também mais para frente as linhas de tendência, que quando rompidas, né, indicam sinais de reversão, que a gente pode então operar a partir disso para o lado contrário. O mercado tem memória, padrões do passado tendem a se repetir no futuro. É justamente isso que a gente procura, né? Até com aquelas figuras de simetria também que a gente vai apresentar mais para frente para vocês. Quando a gente acha, né, tende a dar bom resultado. Vamos ver agora aqui com vocês alguns tipos de gráficos, né? A gente particularmente aqui na Focalize prefere, e o mercado em geral também prefere, o gráfico de candles ou candlestick, que é uma principal utilizado, né? Ele mostra sinais de reversão no mercado, mostra os candles também mais coloridos, aí a gente fica com uma impressão melhor ao olhá-los e a gente então consegue identificar mais claramente as tendências. Mas existe também o gráfico de linha, que é uma linha que une todos os valores de fechamento dos candles, dos gráficos, né? E o gráfico de barras, que contém os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima, assim como esse terceiro, só que de uma forma um pouquinho menos intuitiva de se observar. A gente vai ver exemplo desses três tipos agora para frente. Começando com o gráfico então de linha aqui, ó, vocês veem que é um gráfico que só tem um ponto por dia, que é o ponto do fechamento, né? Então temos cada guinada aqui da linha um fechamento diferente e a partir disso ela forma essa linha de longo prazo, mostrando a evolução do ativo. Não é uma forma muito interessante de se observar o ativo para procurar figuras de reversão, até porque não temos figuras nesse caso, né? A gente tem uma única linha, então é a forma que o mercado acaba menos utilizando. No gráfico de barras, a gente já consegue ver algumas figuras, né? Essas figuras elas são das mesmas cores aí todas, e abertura e fechamento, como vocês podem ver aqui, ó, no desenho, a abertura é um leve tracinho para um lado e o fechamento tracinho para o outro. Estão vendo aqui nas figurinhas que temos tracinhos sobre elas, né? Tem uma linha reta, um tracinho para um lado e um para o outro. Não é também uma forma muito intuitiva da gente observar abertura, fechamento, mínima e máxima aqui da ação em cada pregão, né? E por isso a gente prefere fazer uso desse último tipo aqui, ó, que já é um gráfico que nos mostra dias de baixa e dias de alta de cores diferentes e mínimas e máximas aqui fora dos corpos, né, das figuras. E analisando essas figuras a gente também consegue ver alguns padrões de reversão, que a gente vai mostrar os principais para vocês, que podem gerar então entrada nas operações, ok? A gente sempre tentar o lucro. Então mais para frente a gente vai ver alguns padrões. Aqui a gente vê exemplo, né, do corpo. Temos a abertura, o fechamento, né? Máxima e mínima, que são os pavios aqui dessa vela que a gente comenta. Temos o mercado trabalhando dessa forma. Nesse gráfico aqui, os azuis são os dias de alta, vermelho dia de baixa, né? Aqui no gráfico também, dia de baixa a gente tem a abertura em cima, né? E o fechamento embaixo. Então, isso a gente consegue diferenciar pela cor também de forma bem fácil. O Luiz pergunta por que as ações no geral chegam a cair até 13% no decorrer do ano. Algumas caem até mais, né, Luiz? A gente tem o OGX aí, se não me engano, com 70% de queda em 2013. Começou o ano valendo lá pelos R$3, lá pelos R$5, R$5,50. E hoje fechando aí em 1,25. Então, é principalmente visto aí a perspectiva sobre a empresa
E em segundo plano, a perspectiva do mercado em geral, né? A gente tem o mercado operando aí com uma visão mais descendente, né? Até a gente tem a Alemanha agora sofrendo o risco de ser rebaixado o rating, então dos países mais sólidos aí do mundo, já também em risco. Então o mercado acaba precificando isso tudo, trazendo para o presente aí dos ativos e fazendo com que a situação fique mais complicada, né? E para acontecer isso, as ações precisam cair, né? Todo mundo sente então isso acontecendo com a queda das ações. Não é que as empresas estão indo embora, né? O mercado está projetando menor lucro, né? Projetando mais dificuldade da empresa conseguir vender no mercado. Isso tudo influencia. Ok? Aqui a gente tem, ó, pessoal, algumas figuras de candles que formam figuras de reversão, figuras de continuidade. A gente tem martelo, shooting star, piercing, engolfo, né? Temos também gap escondido. São figuras de baixa, figura de alta, que nos dão uma probabilidade do que pode acontecer no dia posterior, né? Então a gente consegue, a partir desse tipo de análise gráfica, desses candles, observar se é para a gente ficar vendido, se é para a gente ficar comprado e o que pode acontecer então no dia posterior, para a gente tentar sempre estar de acordo com a movimentação, né, para andar a favor do movimento e com isso conseguir o lucro da operação. Certo? Então alguns tipos de formações aqui, alguns deles a gente vai explorar mais para frente e outros aqui também teremos no nosso curso, né? Curso bem completo aí, como eu comentei para vocês, que vai acontecer na última semana de maio agora, dia 27 e 28, 2 noites, segunda e terça-feira, ao vivo pela internet, assim como está sendo essa palestra hoje. Então são várias figuras aqui que vocês podem ver na aproximação. Aqui temos martelo invertido, shooting star, piercing line, né, figuras de engolfo de baixa, engolfo de alta, morning star, né, e várias outras então figuras aí que demonstram a probabilidade do que pode acontecer para o dia posterior. Fazer a nota falando sobre o Ike, que só pega dinheiro emprestado no BNDES, não tira um litro de óleo para mostrar para os investidores, né, Fazendo? Fazendo diz que é mais fachada e promessas. Realmente é o que tem acontecido, né, e isso o mercado já está mostrando, por isso uma queda de 70% no ano. Mercado desacreditado das empresas do Ike, até as outras que não são do setor de petróleo, né, sofrendo também. Então é isso que eu comentei mesmo com o Luiz. É a primeira visão sobre a empresa, que já é bem negativa, e depois a visão do mercado em geral, que também é negativa. Então não tem como ela se sobressair aí muito. Aqui, pessoal, temos também dentro dos gráficos as periodicidades, né? Temos gráficos intraday, intradiário, que são aqueles gráficos onde cada candle leva em conta alguns minutos ou horas, né? Então, tempo gráfico bem curto. Temos os gráficos diários para as operações de curto prazo, gráfico semanal para operação de médio prazo e os gráficos mensais e anuais para operações mais longas. Então, são todos os tipos gráficos aqui que são usados no mercado. Ok, vamos ver alguns exemplos aqui de tempos gráficos. Aqui a gente tem gráfico intraday da Vale nos 60 minutos, né? Cada candlezinho desse representa uma hora, né, 60 minutos de operação dela. Pode ver que é mais fácil de deixar furos no gráfico, que significam os gaps, né? Pode ver que a gente tem um furo aqui, temos um outro aqui e vários outros, né, sendo formados no gráfico. Aqui também temos um aqui no fundo, outro aqui logo no finalzinho. E esses gaps normalmente são fechados. A gente sempre comenta, né? Não é a regra, mas de fato sempre tende a acontecer. Então podem nortear até algumas operações de curtíssimo prazo. Então esse gráfico aqui representando uma hora. Pode ser colocado até gráfico de 1 minuto, né?
Então dá para fazer a operação bem curtinha mesmo, para tentar pegar a volatilidade diária dos ativos. Gráfico diário é um gráfico um pouquinho mais brando aqui do que o intraday, mas também permite alguns furos aqui que são os gaps. E é o gráfico do swing trader, né? A maioria do pessoal usa. É o gráfico que a gente utiliza aqui para o nosso comentário de fechamento na Focalize, para quem já está acostumado a vê-los. Então, costuma dar boas oportunidades e oportunidades até confiáveis, né? A gente tem utilizado esse tipo de análise nos últimos 4 anos. Nos 4 a gente conseguiu bater a rentabilidade do Ibovespa. Então realmente podem ver aí que tem funcionado. Vini, o gráfico, por exemplo, do XP Pro é de qualquer periodicidade, né? Pode botar aí 5, 10, 15, 30, 60 minutos. Acho que do XP Pro ele permite se colocar 2 minutos, 3, 4. Profit Chart também permite. Então tu pode virar o tempo gráfico que tu quiser. 1, 5, 10, 15, 30, 60 são os mais utilizados. Então por isso que eles já vêm default, né? Que é justamente os que mais funcionam. Eu te diria para realmente tentar focar nesse. Porque quem usa gráfico de 7 minutos, creio que muito pouco, né? E se usam. Por isso tende a não funcionar, né? Muito pouca gente vendo a mesma coisa e fazendo algo com base naquilo. Então realmente o que mais pessoas veem acaba realmente acontecendo, porque o mercado se dirige naquela direção. Ok? Luiz, a gente tem toda quarta-feira uma palestra e na semana que vem, na quarta, esse mesmo horário, a gente vai ter uma de fundos imobiliários, né? Pelo Aprenda Mais aqui em cima, no site da Focalize, a gente tem, né, pelo menu, terceiro menu lá em cima, abaixo do logotipo do www.focalize.com.br, temos o menu Aprenda Mais com várias palestras já disponíveis, né? Tem até uma de fundos imobiliários lá, tem de renda fixa, fundos de investimento, mas sugiro para ti realmente olhar da semana que vem, que vai estar bem atualizada sobre fundos imobiliários, ok? São todas palestras gratuitas que estão à disposição, né? Nosso foco aqui na Focalize é realmente fazer o mercado aí ter uma educação maior nesse ramo de investimentos. E para quem quer se aprofundar, a gente tem todos os nossos cursos aqui também à disposição, né? Todos online. Então, temos aí uma vasta gama de ensinamentos para passar para vocês. Beleza? Então, a partir do fim de semana já vai estar aqui na página inicial. Se tu quiser até, Luiz, garantir tua inscrição já para não esquecer, manda um e-mail para nós aí pelo Fale Conosco do site. Já pedido para te inscrever, que aí a gente te coloca na lista e já manda o e-mail assim que a gente mandar o e-mail para relembrar todos. Não tem, Marcos, o percentual de traders que usam cada tipo de minutagem. Isso até seria um estudo interessante, mas teria que fazer um questionário e mandar para todo o mercado. Luiz, o e-mail manda aí em cima pelo Fale Conosco, do lado do Aprenda Mais, que eu te comentei, teu contato, né? Entra ali e manda um e-mail só dizendo que tu quer te inscrever na palestra de fundos imobiliários da semana que vem. O mais utilizado, Marcos, para intraday, creio que seja o de 15 minutos. Ok? 15, depois 60, depois o diário. Aqui um exemplo de gráfico semanal. Pode ver que no semanal tem poucos daqueles furos que eu comentei antes para vocês, né? É um gráfico um pouquinho mais suavizado, então que demonstra uma tendência de mais médio prazo aqui do ativo. Normalmente operações feitas levando em conta o gráfico semanal são operações que duram em média 5 a 15 semanas, né? Então dá de 1 a 3 meses. Operações um pouquinho mais longas, né, do que o swing trader, que procura encerrar em até 3 semanas. Também temos o gráfico mensal, né, esse com menos barras, né, mostrando um período maior aqui de tempo do ativo. Pode ver que antes o gráfico estava mostrando desde 2009 e agora, por ter menos barras, o gráfico mostra desde 1999, né, desde quando a Vale operava lá pelo R$1.
Então, mostra mais tempo gráfico e uma visão mais abrangente, né, do que aconteceu em todo esse período. E para finalizar, tem também o gráfico anual, que demonstra aí, candle a candle, o que aconteceu em cada ano. Aí tu consegue um resumo se ela subiu ou caiu, por exemplo, em 2012. Só ver a última figura, né? Tem a abertura do ano, o fechamento do ano, a máxima do ano e a mínima também. Pode ver por uma figura só todo o movimento que a Vale, aqui nesse exemplo, fez no ano de 2012. Certo? Agora, parte do Monbear aí trazendo para vocês algumas figuras, também suportes e resistências do mercado. Vamos ver como é que a gente pode identificar e como a gente pode procurar lucrar com isso então. Essa segunda parte trazendo um pouquinho mais de prática para vocês sobre suportes, resistências, linhas, né, e tudo que a gente pode deixar marcado no gráfico para tentar gerar lucro então nas operações, né, pontos de entrada, saída, stop, tudo que é fundamental para a gente dirigir nossas operações no mercado. Ok? Então, participei da primeira parte, agora com o André Monbear aí com vocês nessa segunda parte da palestra. Bom, sem perder muito tempo, pessoal, já vamos seguindo aqui na questão que o Júlio acabou de deixar. Vamos falar dos topos e fundos, que são referências muito importantes dentro da análise gráfica, são muito utilizadas, principalmente na determinação de tendências. E a gente vai dar uma olhadinha como é que isso funciona. Bom, no topo, nós temos a presença dos vendedores, né? Significa o momento máximo da euforia. Então, o exemplo de topo é quando o papel já esticou, além do que a percepção de mercado já indica que seja um valor razoável, começa a entrar o vendedor com mais força e joga o preço para baixo. Na ponta contrária, nós temos o fundo, pelo mesmo critério, só que o inverso, né? Os papéis passam a sofrer uma depreciação muito maior do que o mercado acredita que seja o valor justo, né? Esse é o famoso, a gente encontra muito no mercado, tá barato, né? Então, quando efetivamente o mercado acredita que está barato, nós passamos a ter então a formação de fundos e a presença dos compradores dentro de um movimento máximo de depressão. Então, o estado da arte aqui, pessoal, de um grande trader, né, o que o grande trader gostaria efetivamente de saber era adivinhar os topos e adivinhar os fundos. Isso, na verdade, é uma tarefa muito difícil. E o interessante, na nossa opinião, que a gente sempre passa aqui no nosso dia a dia da Focalize, é que não tente adivinhar topos e não tente adivinhar fundos. Apenas opere a favor da tendência ou com setups específicos dentro do que o gráfico lhe ofereça. Então, a adivinhação é um péssimo negócio nesse tipo de caso. Então, aqui nós temos o exemplo de topo. O ativo faz uma máxima, no próximo candle ele inicia um movimento corretivo e confirma a movimentação descendente. A partir daqui, a gente localiza o fundo, o ativo marca uma mínima intraday, próximo candle projeta o preço novamente para o movimento ascendente. Fazendo outro brinca que está barato, pode ficar mais barato ainda na lupa, né? Lupa, OGX, MMX, LLX, todos os X e um monte de outra coisa por aí, né, rapaziada? Nem abandonar, né, Vini? Então aqui nós temos um exemplo de um gráfico das lojas americanas, pelo gráfico diário, onde fica muito clara essa movimentação, onde temos a movimentação de topo, depois nós temos um fundo formado, uma nova evolução ascendente, a marcação de um novo topo, uma correção, um novo fundo, uma nova evolução, mais um topo, mais um fundo e assim por diante. Esse papel aqui
encontra-se em tendência de alta com a movimentação de topos e fundos ascendentes. É um dos critérios que utilizamos para determinação de tendências, né? Quando o papel apresenta topos e fundos ascendentes, ele costuma oferecer a tendência de alta. Suportes e resistências, outros dois termos muito utilizados na análise técnica, né? São níveis de preços em compras feitos pelos participantes do mercado que têm o poder de interromper ou até mesmo reverter um movimento de queda. E a resistência, a lógica no sentido inverso. São níveis de preços que as vendas feitas pelos participantes, né, têm o poder de interromper um movimento de alta. O interessante aqui é traçar uma linha horizontal, a gente define essas linhas e identifica claramente onde fica o suporte e resistência. Então aqui no exemplo gráfico isso aqui vai ficar mais claro. Olha só um gráfico da Gerdau. Nós tínhamos uma resistência muito forte na região aqui dos 22. Foi testado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na sexta vez há o rompimento. O ativo quebra a linha de resistência, faz o famoso pullback, ele faz uma correção intradiária. A linha que era nesse momento resistência passa a funcionar como referência de suporte e a partir daqui ele emenda um belíssimo movimento ascendente. Quando o mercado volta a corrigir, olha onde está uma importantíssima referência de suporte. Lá naqueles 22 que foi rompido, um ano antes. O mercado tem aquela memória, essa resistência tinha virado suporte e passa a operar acima dessa região. Aqui, pessoal, a partir do momento que se tem muito clara essa definição, vários testes, vários toques nas linhas, nós temos a oportunidade de montar os setups, né? Por exemplo, linha de suporte respeitada, formação de candle de reversão, pode acionar um setup de compra. Linha de suporte perdida, um suporte importante como esse, pode acionar uma venda descoberta. A gente opera nas duas pontas quando nós temos uma referência muito clara de resistência e suporte. Eu utilizo muito as linhas nos gráficos para tentar encontrar esses pontos, tanto de referência de reversão de movimento, até como alvos projetados para um setup operacional. Aqui um exemplo de estratégia de operação com suporte e resistência. Nós determinamos aqui as duas linhas, os dois extremos, um suporte que está na linha de baixo, resistência na linha de cima. Qual é a estratégia? Aquilo que eu falei, respeitou o suporte, monta a estratégia e projeta o alvo, né, até a resistência e vende. Aqui, pessoal, dá para operar de duas formas, ou simplesmente encerra a operação comprada, ou pode inclusive virar a mão e armar uma venda, ou seja, vende o que comprou e ainda dobra a mão e fica descoberto. Quando testa o suporte, novamente, e assim por diante, vai trabalhando o intervalo. Evidentemente que todo cuidado é pouco nesse tipo de região, porque ele pode determinar uma virada de tendência. A gente fica muito firme, muito confiante de que o patamar de suporte é o ponto exato de compra, e quando esse ponto pode ser perdido, a gente não acredita e segura o ativo, e vários casos de falta de manejo de risco nesse tipo de operação acaba trazendo prejuízos muito grandes para os participantes. Mais um exemplo de estratégia. Nós tínhamos aqui claramente uma resistência, uma linha de resistência. O ativo rompe a linha de resistência, a gente coloca o stop no fundo anterior. O ativo segue até a próxima linha de resistência, que é a última referência de topo. A gente pode subir o stop para a última referência de fundo, a um novo rompimento, e assim por diante. E vamos subindo o stop
Aqui a estratégia é tentar capturar uma tendência. O Cícero acaba de comentar que a Selic sofreu um aumento e foi para 7,5. Então 0,25. A minha aposta hoje então estava correta. Eu tinha colocado que a minha expectativa era um aumento de 0,25 e foi exatamente o que ocorreu. Obrigado aí, Cícero, pela informação. O Marcos faz uma pergunta importante aqui. Como determinar onde traçar essas linhas? Mais para cima, mais para baixo? Como determina o ponto de linha? Tá difícil de ver gráfico assim hoje, só vejo linha reta para baixo. Marcos? Ah, o Cícero. É o Caveira. Palmeirense. Legal. Bom, Marcos, a questão aqui é a seguinte, ó, vamos botar um gráfico aqui. A melhor coisa que tem para fazer é nós olharmos isso na prática, não é? Então vamos colocar um gráfico real e vamos dar uma brincada aqui na possibilidade de encontrar linhas de suporte e resistência. Então vamos achar algum gráfico aqui. Conforme fazer a nota, é tudo gráfico descendente, né? Tentar achar algum exemplo aqui que não se enquadre dentro da característica só de queda. Olha aqui, ó, pessoal, aqui nós temos um exemplo interessante da BR Insurance. Olha aqui, ó. Reparem que a linha de suporte eu acho que fica clara, né, pessoal? Vocês conseguem visualizar esse período aqui, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques dentro de uma região muito clara aqui na faixa dos 20,50. Para um período mais longo, nós podemos usar como referência a parte superior aqui do toque, né? Então foi 1, 2, 3, 4, 5 toques e aqui ocorreu o rompimento. Nesse rompimento, o ativo passou a encarar aquela resistência como suporte. Olha como o mercado começa a operar aqui acima, ó. Aqui levemente perdeu, nós podíamos até ajustar um pouco aqui a linha, mas ela permanece operando aqui em linha de suporte, ó. Então nós temos aquela referência que foi resistência, nesse momento é um suporte. Entendeu? Então, é isso que nós temos que fazer. É a quantidade de toques, Marcos. Quanto mais referência de toque naquele preço nós tivermos, mais clara essa região de suporte ou resistência. O pessoal falou para falar na Lame. Vamos ver se a Lame... Ó, a Lame aqui, ó, pelo gráfico semanal, ó, pessoal. Olha só a Lame. Tá clara aqui a linha de suporte da Lame? Tem 1, 2, 3, 4, 5, sexto toque hoje dessa linha. Então é assim que se faz, viu, Marcos? Então tem que procurar ajustar. Na verdade, não precisa ser algumas pessoas ignoram as agulhadas, outras consideram agulhada. Agulhada é essa linha acima do candle aqui, né? Então tem gente que trabalha com gráfico de linha, que só pega o gráfico de fechamento. Mas olha só como pelo gráfico de linhas fica claro o suporte semanal da Lame aqui. O Alvo Gráfico pergunta: há maneiras de evitar quedas repentinas?
A única maneira de evitar quedas repentinas, alvo gráfico, é o famoso manejo de risco, é o famoso stop, né? Que é a única arma que nós temos para evitar surpresas negativas contrárias ao movimento que a gente está apostando, né? Nós precisamos determinar num determinado preço quanto eu suporto perder, né? Ou se o gráfico oferece uma saída a partir dali, e aí tem que ser estopado. Vamos pegar o exemplo da lame, né? Digamos que você esteja pensando em comprar lame, e essa região de 16,70, na sua opinião, tem algum tipo de setup aqui que vale a comprar. Digamos que você tenha comprado hoje, comprou hoje 16,80, tá? Daí você vai dar uma olhada nas referências de suporte e vai verificar que tiveram mínimas intraday aqui abaixo de 16,50. Eu, se estivesse fazendo essa operação, se houvesse um fechamento abaixo de 16,50, eu encerraria essa operação, mesmo perdendo. Então, é a única forma de evitarmos as quedas repentinas, é operarmos disciplina operacional e termos o stop como nosso maior aliado. Na verdade, a grande arte nessa história toda de sermos traders é justamente conseguir ter essa disciplina operacional. Eu tenho uma palestra lá no Aprenda Mais, pessoal que está nos assistindo pela primeira vez, é só clicar no menu superior aqui do site. Nós temos mais de 30 palestras aí à disposição de vocês, tudo gratuito. E tem uma palestra que eu fiz sobre manejo de risco, que eu ensino como montar uma estratégia muito simples, mas muito simples, de você nunca mais quebrar no mercado acionário. Mas não adianta fazer nada daquilo se você não tiver um item importantíssimo, que é disciplina operacional, ou seja, você executar o seu plano exatamente como você o pensou, né? Se você ficar, não, amanhã volta, agora já caiu demais, não vai, o estrago pode ser grande. Há quem diga aí, quem está comprado nas empresas X, em Petrobras há mais de 5 anos, em Gerdau, CSN, enfim, um monte de ativos que estão muito abaixo dos seus topos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, e a disciplina operacional, sem dúvida nenhuma, é fundamental para quem quer ser trader. Por isso que existem pessoas que perdem muito, a ganância vai subir mais. A questão aqui não é nem do subir mais, Luiz Henrique. A questão não é subir mais, viu, Luiz Henrique? A questão aqui é você estabelecer o ponto de estresse do seu setup, né? Olha, abaixo daqui, perdendo ou ganhando, eu tenho que encerrar o trade, né? Essa disciplina que é o mais difícil. O Sodré coloca um exemplo, a da Bisa 7,54, o ativo está próximo de R$2, agora uma queda muito significativa, e tem vários outros exemplos, né? Então, essa é a questão. Você me comenta que não está achando as palestras. Eu vou colocar o site aqui, ó, Luiz. Deixa eu puxar o site aqui para você dar uma olhada. Aqui, ó, rodando a página lá para o topo, né, vai ter o Aprenda Mais. Quando você clica no Aprenda Mais, vai abrir uma série de palestras. Como são muitas palestras, elas estão em mais páginas. Se você não localizar na primeira página, tende na segunda, na terceira página, aí você vai achar o tema de seu interesse. Nós temos aqui muita coisa legal. Semana passada nós tivemos a palestra de finanças pessoais. O Júlio fez uma palestra brilhante sobre imposto de renda. Para quem ainda não fez a apuração do imposto de renda, não deixe de assistir essa palestra, ela é muito boa. Fizemos uma palestra de previdência privada, aqui para quem está iniciando, desmistificando a bolsa.
Aqui uma palestra de comparação de investimentos, fundos imobiliários, enfim. Aí aqui embaixo, ó, aqui que eu queria dizer, ó, muda a página, ó, aperta no 2, já vem outras palestras, e assim por diante. Beleza? O Luiz já se achou então. Maravilha. Cícero Valbergo, por favor, tem algum local para ver esse material de como operar? Como operar no sentido do manejo de risco? Aí, acha essa palestra que eu acabei de mostrar aqui para o Luiz no Aprenda Mais, Cícero. Está disponível lá, é aberta a toda a comunidade, é gratuita. Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos seguindo aqui, tem bastante coisa para ver ainda. Então vamos entender o que é uma tendência de alta. É o famoso topos e fundos ascendentes, né? Fica muito claro quando nós visualizamos um gráfico com esse comportamento, né? Nós temos um topo, um fundo, um topo, um fundo, topo, fundo e assim por diante. Então, claramente esse ativo está em tendência de alta. Tendência de baixo, que nesse momento é mais comum de visualizarmos, né? Pazianotto aqui no nosso universo de empresas que engloba o índice Bovespa, são topos e fundos descendentes. Então está aqui um exemplo de uma tendência de baixo. Luiz Henrique, muito obrigado aí pela presença, sinta-se em casa aí, volte sempre, pode utilizar aí nosso espaço. Depois, se quiser conhecer a nossa área de clientes lá no Direto Pregão, só manda um e-mail pedindo liberação que a gente libera aí para quem quiser para conhecer. Nós passamos o dia todo com a sala aberta, em contato diário aí com os clientes. Será uma satisfação aí tê-los com a gente. E na tendência lateral, a lógica é aquela que eu expliquei há pouco no suporte e resistência, né? A gente traça a linha, né? E aí fica claro que esse ativo está de lado, como a gente chama no mercado, né? Numa tendência de baixa, qual o melhor momento para comprar? Numa tendência de baixa, Rodrigo, normalmente o ideal é não comprar, né? A tendência de baixa, a gente indica que você opere na ponta vendida, né? Você venda a descoberta e recompre, tente ganhar na força do movimento. Mas, voltando aqui o gráfico anterior da tendência de baixa, se você consegue identificar pontos muito claros de suportes, traçando um canal muito claro de baixa, dá para tentar comprar nesses pontos, evidentemente. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu aqui na Focalize hoje com a Gerdau. Olha a Gerdau, olha esse gráfico aqui. Alguma dúvida da tendência? Topos e fundos descendentes, né, pessoal? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E aí montou um padrão de reversão, aqui esse padrão é um padrão de candles, chamado gap escondido, que costuma ser um padrão muito forte. Nós operamos esse rompimento, por quê? Confirmou com força volume o padrão de candles e estava muito próximo do fundo do canal. Então a gente está operando contra a tendência. Nossa ideia aqui é matar esse trade na proximidade dos R$15. Mas, muito claro, é um setup contra a tendência. Então, nesses casos aqui, quando o ativo apresenta
uma consolidação de fundo e um padrão de reversão, dá para comprar, né? Mas evidentemente é mais seguro operar na ponta vendida. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Através da identificação da tendência, nós podemos traçar a LTA, que é a linha de tendência de alta, que é a mesma lógica do suporte e resistência, aquele que eu apresentei nos gráficos laterais, a gente consegue traçar quando o ativo está em tendência de alta. Então, quando tivermos vários toques numa linha dessas, nós temos uma LTA. E a LTB é a linha de tendência de baixa, exatamente a mesma lógica, só que no sentido inverso. Tendo uma LTA e uma movimentação clara ascendente, conforme eu mostrei antes na Gerdau, nós podemos traçar os canais. Então aqui nós estamos diante de um canal de alta e aqui nós estamos diante de um canal de baixa. Então vários gráficos apresentam características semelhantes a essa, de fácil identificação dessas movimentações. Vamos entrar aqui nas figuras gráficas, né, que são padrões de continuação e padrões de reversão. Triângulo simétrico é uma figurinha assim, ó, pessoal. Os preços começam a afunilar, afunilar, afunilar. Não existe novo topo e não existe novo fundo. Reparem que nós não temos uma tendência lateral, que aquela linha, aquele retângulo que eu mostrei para vocês antes, ele não se torna possível, porque olha só, tem um afunilamento nos preços, ó. Os preços vão afunilando, vai formando uma espécie de uma pressão. Para o lado que estourar essa pressão, costuma oportunizar algum tipo de setup. Inclusive, pessoal, com uma técnica de projetar alvos. A gente mede a abertura do triângulo e para o lado que estourar, projeta o movimento. Olha só, no caso aqui da Uzi Minas, como funcionou a lógica. Rompeu a linha de tendência de baixa, com volume, projetou-se um alvo do tamanho da boca do retângulo, do triângulo, melhor, e esse alvo foi atingido. Um padrão que aqui na Focalize nós gostamos demais de operar, a lógica desse padrão ela é muito interessante, é o triângulo ascendente. Qual é a lógica dessa figura, pessoal? Nós temos uma zona de resistência de preços muito clara e começa a haver uma pressão cada vez maior na ponta inferior. O ativo não vai marcando novas mínimas, ele testa a região de topo, 1, 2, 3, não consegue, vai aproximando, vai afunilando. O rompimento dessas regiões costuma oferecer belos setups. Se for em topo, mais potente ainda. A lógica de projeção do movimento é a mesma do triângulo simétrico. Mede-se a abertura da movimentação do triângulo ascendente, projeta-se o alvo e tem-se um belo setup sendo oferecido. Da mesma forma, o triângulo descendente tem uma lógica, só que, obviamente, na movimentação inversa. Nós temos uma zona de suporte muito importante, começa a haver uma pressão de topos e fundos descendentes, essa zona é perdida e o ativo acaba amargando uma movimentação descendente. Olha só a projeção, geralmente essa projeção se cumpre. O retângulo que a gente estudou na parte de suportes e resistências, mesma lógica, projeta-se o retângulo para onde ele romper. Então, no caso aqui, rompeu no sentido ascendente, projeta-se a movimentação no sentido ascendente. Flâmulas e bandeiras, o pessoal gosta muito desses padrões, né? O ativo ele passa por uma movimentação muito forte de alta num determinado momento, ele acaba descansando durante alguns pregões, ou aqui no caso é um gráfico de 60 minutos, ele descansa durante 4 horas e rompe o padrão da flâmula, e aí geralmente se projeta o movimento ascendente do tamanho do mastro da flâmula.
Vejam aqui, nós tínhamos o mastro, a flâmula e a movimentação ascendente na mesma direção. Aqui uma flâmula e bandeira no sentido inverso, uma bandeira de baixa. Tem-se uma movimentação muito forte. O ativo tenta um repiquezinho, tenta uma reação, não consegue, volta a perder o fundo anterior e projeta-se o movimento descendente. Esse tipo de padrão é bem interessante para operar day trade, pessoal. Ele aparece muito frequentemente em gráficos intradiários. Aqui talvez um dos mais conhecidos padrões do mercado, que é o famoso oco, ombro, cabeça, ombro. Fica muito claro aqui o desenho. Nós temos uma figura de um ombro, aí o ativo faz um topo mais alto, volta a testar a linha de pescoço. Numa terceira tentativa ascendente, ele não consegue ultrapassar a mesma linha do ombro anterior, e quando perde a linha de pescoço é acionado o famoso padrão descendente do ombro, cabeça, ombro. Aqui da mesma forma, mede-se o tamanho da cabeça, projeta-se o movimento no sentido descendente. A lógica no ombro, cabeça, ombro invertido é exatamente a mesma, só que aí para movimentações ascendentes. Momberger, na flâmula e bandeira, qual o momento de entrada na operação? É quando rompe, vou botar aqui para vocês de novo. Nesse caso aqui, ó, Cícero, tem um movimento forte de queda, tá? Aí o movimento, o setup, o papel tenta uma recuperação, não consegue. Você marca a linha mínima da recuperação. Tu aciona na perda desse candle aqui, ó. Quando ele formar a nova mínima, ele acionou o padrão da bandeira de baixa ou vice-versa. No intraday funciona? Funciona. Funciona muito bem. Qualquer um desses padrões aqui, viu, Marcos? Evidentemente, né, pessoal, aqui retomando e sendo até chato na questão da disciplina operacional, não existe nenhum padrão, nem